Então, vamos lá. O que foi proposto? O tema que nós vamos abordar, deixar de forma bem simples, ICMS no transporte rodoviário de cargas no estado de São Paulo. Apesar de eu estar falando exclusivamente do estado de São Paulo, vocês vão ver que eu cito alguns exemplos a nível de outros estados, mas vamos ser bem objetivos e específicos, porque o tema é muito complexo e pode demandar um tempo maior, e não é o caso em questão. Vamos lá. O que ocorre? Primeiro, nós temos de ter uma identificação bem objetiva. O que seria? Tributação do ICMS. Nós não vamos falar de ISS, locação de equipamento, ou o que vale. Somente operações de transporte estadual e interestadual. Por quê? Transporte municipal, coleta e entrega dentro do município não está abrangido dentro do imposto de circulação de mercadorias, ou seja, está fora do âmbito estadual. Só uma curiosidade, eu sei que parece algo óbvio, mas no segmento de transporte não é bem assim. Vamos lá. O ICMS, quando é de uma operação intermunicipal e interestadual, todos os itens devem estar incluso esse imposto em cada item que compõe o frete. Tá? Por que isso? Porque é uma regra do Estado para que se faça valer. O curioso é, se for vale-pedágio, primeiro, se for vale-pedágio, ele não pode estar constando do CTE, salvo se for distribuição, desculpe, né? Carga fracionada. Mas é um tema em específico, mas o que eu quero só frisar, cada item que é composto do frete, o ICM tem que estar dentro dessa composição. Vamos lá na sequência. Então, nós temos as alíquotas básicas para o Estado de São Paulo, que é a alíquota de 12%, e nós temos as alíquotas de imposto interestadual. Ou seja, tendo início em São Paulo, indo para a região sul-sudeste, exceto Espírito Santo, será 12%. Iniciou em São Paulo, foi para a região norte, nordeste, centro-oeste, Espírito Santo, teremos 7%. O curioso é, se eu estiver fazendo uma carga de retorno, né, fui até o estado do Pernambuco e peguei uma carga de retorno para São Paulo, eu vou destacar 12%, porque estou iniciando em Pernambuco e vindo até o destino de qualquer outro estado. Então, ou seja, daqui para o nosso sul, sudeste e sete Espírito Santo será 12%. Agora, para a região norte, nordeste, centro-oeste será 7%. O contrário, não. Saiu de qualquer outro estado do norte, nordeste, centro-oeste, Espírito Santo, será 12% para qualquer outro estado. Isso é só para ter noções de alíquotas. E aí uma outra curiosidade. Quando nós tratamos do transporte rodoviário de carga, via de regra, ele é tributado. E temos uma situação aqui em específico. Por que nós destacamos? Porque ela tem uma conotação para o assunto que nós vamos chegar ao final, que é de interesse de todos. Estamos falando de São Paulo, ou seja, o transporte com destino de embarque de mercadoria ao exterior, ou seja, levei a mercadoria até o Porto de Santos, levei a mercadoria até o aeroporto de Guarulhos ou de Congonhas, ou levei até o aeroporto de Campinas, levei até Uruguaiana, mas eu fiz a descarga em Uruguaiana e quem vai levar para o destino é outra transportadora. Chama-se transporte destinado à exportação. Será isento no estado de São Paulo, tá? Mas depende de cada estado. Mas para o estado de São Paulo é destinado à exportação, ou haverá isenção, mas com manutenção de crédito. Mesmo sendo isento, o Estado de São Paulo me autoriza a manter crédito. E aí nós vamos entender na frente qual o tipo de crédito.
Quando nós falamos de transporte internacional, não, minha carga eu levei até o Uruguai. Não é fora do campo de incidência do ICMS. Tá? É transporte, emitiu o CRT, que é o documento que oficializa o transporte rodoviário de carga internacional, ele não faz parte do regulamento do ICMS. Mesmo que eu tenha gastado combustível, comprei pneu ou o que vale, não é fora do mundo do ICMS. Então, nós estamos tratando destinada ao exterior. RR está sem som. Não, tá bom. Então, vamos lá. Estamos quase chegando no tema que é a proposta da reunião, por isso que eu estou fazendo um preâmbulo, né, para poder as pessoas terem ciência do que realmente eu posso ou não posso, ou quais as opções de crédito eu posso realizar no Estado de São Paulo. Vamos lá. O que eu tenho a nível de creditamento? Ou seja, o ICMS ele é um imposto considerado, né? Ele era para ter sido considerado um imposto bom. O que é um imposto bom? É todo imposto a qual, quando eu faço compras, eu possa me creditar de todas as minhas compras, aonde tem o ICMS incluso nessas mercadorias, ou mesmo um serviço, quando eu tomo um serviço de transporte, e quando eu faço a realização do meu transporte, me debito. Então, eu tenho o quê? Um encontro de contras entre os créditos que eu passei a realizar com os débitos que eu tive que efetuar a hora que eu faço a emissão do documento fiscal, no caso específico aqui, o CTE, para onde vai haver o destaque. Então, o que eu faço? Eu tenho esta situação. Então, o Estado de São Paulo me autoriza a realizar o que nós chamamos de crédito efetivo, ou crédito fiscal, que é o crédito de ICMS pela compra. Tá? Via de regra, todo produto tem ICMS, né? Salvo algumas situações que poderíamos citar, mas via de regra é isso. E o regulamento do ICMS, né, em especial o Estado de São Paulo, se bem que hoje todos os estados corroboram o chamado crédito outorgado ou presumido, que é uma simplificação de apuração de impostos, ou seja, em vez de eu fazer todo o crédito dos itens de compra às quais o Estado me dá de direito, eu realizo um crédito chamado outorgado. Ou seja, quando eu faço o destaque de ICMS no meu documento fiscal, o Estado me autoriza do ICM que eu destaquei a realizar um crédito presumido outorgado de 20%. Ou seja, eu tenho R$1.000 de ICM que eu destaquei nos meus documentos fiscais, eu, em vez de pagar os R$1.000 para o Estado, eu vou pagar 800. Por quê? Eu passei a ter um crédito simplificado de R$200. Isso é diferente das compras, porque eu tive os R$1.000 destacados no meu documento fiscal, e aí eu vou realizar os créditos aos quais o Estado me deu a condição. Então, aí eu tenho que fazer os lançamentos fiscais e a devida apuração. Temos aí um detalhe que começam o agravante, começam as situações que têm que ser muito bem analisadas à medida em que uma empresa passa a fazer uma opção. Ou seja, se eu opto por ter um crédito pelas compras realizadas, tecnicamente eu não posso realizar o chamado crédito outorgado ou ter os 20%. E vice-versa. Eu prefiro optar pelos 20% do crédito outorgado. Logo, eu desisto do meu crédito pelas minhas compras. Só que isso é uma opção que tem que ser lavrada no modelo próprio, tem um livro fiscal para isso, e ela aí tem um outro requisito.
Quando eu fiz uma opção por crédito, vamos dizer, eu fiz a opção no estado de São Paulo pelo crédito pelas compras. Todas as minhas filiais que eu possa vir a ter, que eu tenho no país, eu tenho em São Paulo e tenho uma filial na Bahia. A filial da Bahia vai ter que realizar o mesmo crédito, ou seja, eu optei pelo crédito efetivo, a Bahia vai ter que ser pelo crédito efetivo. Eu optei pelo crédito outorgado. Tá, e tem uma filial no Mato Grosso. A filial do Mato Grosso vai ter que fazer a opção pelo crédito outorgado. Então, ela faz o contexto de que a minha opção vale para todos os estados onde eu venha ter filiais. Tá? E aí temos um outro agravante, que é assim, cada estado adota um critério. Como assim? A opção, vamos citar o estado de São Paulo. Tecnicamente, o estado de São Paulo, a opção pode ser mensal. Eu opto esse mês pelo crédito pelas compras e o mês que vem eu posso realizar o crédito outorgado. O mês seguinte, posso manter o crédito outorgado e assim por diante. Só que se eu tiver filiais, aí tem os detalhes. Por quê? Se o estado de São Paulo é mensal, eu tenho estado em que a opção é anual ou a opção é em janeiro. Então, tenho filiais, aí eu tenho que fazer um estudo. Por quê? Eu preciso saber, tecnicamente, qual a economia que eu tenho para cada estado se eu adotar o crédito pelas compras ou crédito outorgado. Então, a decisão fica um pouco mais complexa ou um pouco mais detalhada para tomar essa decisão. E aí, que nem eu falei para vocês, se é anual, ou seja, eu optei em março, e aquele estado exige que, se você optou em março, você só pode mudar em março do ano que vem. Mas tem um estado que é a opção em janeiro. Lamento. Você só vai poder daí mudar a opção no Brasil inteiro, pelas filiais, pelo estado em que é o mês de janeiro. Tá? Então, tem que ser feito um bom planejamento, um bom estudo, porque eu não posso fazer a migração adotando o Estado de São Paulo como critério. Tá? Se eu tiver somente São Paulo, então fica claro, eu posso fazer a minha opção no mês em que aquele mês ou aquilo que me der for mais vantajoso. Perfeito? E agora vamos chegar a um ponto que aí começam as discussões, a interpretação. Então, vamos partir do princípio, né, de que a minha empresa, vamos simplificar tudo, a minha empresa está no estado de São Paulo, não tem filiais, né? Logo, a minha opção eu realizo aqui no estado. Fiz a opção pela crédito pelas compras, ou seja, pelos itens a quais eu adquiri, nós chamamos tecnicamente de insumos, aquilo que eu vou usar no meu processo, não de industrialização, e sim no meu processo de transporte. Vamos ver? Estado de São Paulo é autorizado crédito de combustíveis. Olha que interessante. Entende-se também como combustível o Arla. Então, é autorizado pelo Estado de São Paulo o crédito de ICMS quando eu sou optante pelo crédito das compras, utilizar o combustível, o ICMS. Mas a nota fiscal não consta o valor do ICMS, porque realmente não vem destacado na nota, mas está incluso no preço desse combustível o ICMS daquele produto, ou seja, o diesel. E a gasolina também, claro, se eu estiver realizando entregas com veículos a qual utilizam a gasolina, é a mesma coisa. O gás é a mesma coisa, e assim por diante. Então, eu tenho direito ao crédito mesmo que não venha na nota, esteja destacado. Por quê?
é uma operação prevista na legislação de substituição tributária, mas não é o tema aqui. Então, tenho crédito? Tenho. O Estado de São Paulo também autoriza o crédito do ativo, mas cuide, ativos vinculados ao transporte. Ou seja, caminhão, carreta, como é que eles chamam é uma parte elevatória que você agrega ao seu caminhão para que você possa fazer a descarga em determinada doca ou o que valha. Está agregado ao caminhão? Está agregado ao caminhão. Né? Eu fiz a colocação de um Thermo King, né, para manter a carroceria, a carreta refrigerada, aqui Thermo King, eu tenho direito ao crédito CMS. Aquilo é considerado um ativo e tem o seu valor considerável em função disso. Ou seja, itens agregados que têm um valor relevante ao veículo. Mas eu tenho uma empilhadeira para carregamento. Não tem direito a crédito. Por quê? A empilhadeira não serve para transporte, ela é carga e descarga e não está envolvida nessa situação. Tá? Tem o pneu. Estado de São Paulo. Pneu é controverso. O Estado de São Paulo reconhece o pneu apenas como ativo, desde que a compra do pneu, naquele mês que é realizado, seja agregada ao veículo e não seja levado ao estoque. Vamos dar um exemplo. Comprei 100 pneus para fazer a colocação em meus veículos. Só que eu compro pneus e deixo em reserva. Então, eu agreguei aos meus veículos 80 pneus naquele mês. Então, aqueles 80 pneus eu posso vir a considerar como ativo, só que quando o fisco chegar, eu tenho que provar aonde foi agregado aqueles pneus. Ou seja, é um item, claro, toda transportadora que se preze, ela efetua um controle rígido sobre este item, porque, pelo que eu saiba, um pneu não custa R$300 nem R$30, né? 2.500, 2.000, 3.000, 4.000, ou o que vale. É um item de valor considerável, a qual a empresa realiza o controle. Então, esse controle é importantíssimo caso a empresa queira optar pelo creditamento do pneu como ativo. Tá? E cuidem, porque o fisco vai aferir em caso de fiscalização. Então, comprei 100, agreguei 80, eu vou poder tomar o crédito do ICMS do pneu somente de 80 pneus agregados naquele momento. Mas eu agreguei no mês seguinte ou dali a 2 meses. Desculpe, no Estado de São Paulo ele deixou de ser ativo. Veja, estou falando o que prevê o Estado, tá? Não estou em juízo de valor aqui. Lubrificante e peças. Desculpe, Estado de São Paulo não autoriza nenhum crédito de lubrificantes ou peças agregadas ao veículo. Estou falando de peças, tá? Não estou falando de equipamento. Como assim? Peça e equipamento. Se eu tive que fazer ou comprar uma cabina nova, tá? É considerado um ativo. Por que ele é considerado um ativo? Porque ele vai agregar um valor ao meu veículo. A cabina que eu tinha sofreu danos de grande monta e eu tenho que fazer a troca. Tá? E a cabina, 10, 20, 30, 50 mil, 100 mil, não importa. Então, ela pode ser agregada como ativo. Então, ela não é uma peça, ela vira um ativo pelo valor e pelo montante agregado, a qual ele dá uma longevidade, né, ou uma valorização ao veículo. Um outro exemplo, eu tive que trocar o câmbio. É um item de grande monta.
né? Não existe, eu duvido que exista um câmbio de R$ 1.000, né? Nem para carro de passeio, né? Então, tive de colocar um motor novo. Ele é um ativo. Por quê? Ele vai agregar ao veículo e vai aumentar a longevidade desse equipamento, né? Então, eu tenho que... eu coloquei uma peça no motor. Não, uma peça. Depende, se for uma peça relevante, a mais de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, está falando de uma peça relevante, a qual vai aumentar a vida útil do veículo, ele poderá ser agregado como ativo, tá? Então, só que peças, tem que trocar um parafuso, colocou a troca de filtro, tudo isso, no estado de São Paulo, não é autorizado. E temos, quando eu realizo um redespacho, qual é a operação de redespacho? Eu peguei, levei esta mercadoria até uma outra transportadora que eu contratei. Eu peguei a mercadoria na cidade de São Paulo, levei até Guarulhos e contratei uma outra transportadora, redespachei por ela para me levar até o Nordeste ou até Manaus. Então, fui contratado para levar a mercadoria até Manaus ou para o Nordeste, mas resolvi de que o restante do trecho será realizado por outra transportadora. Isso chama-se redespacho. E esta transportadora que vai redespachar, ela é obrigada, no estado de São Paulo, a emitir o CTE de redespacho e destacar o ICMS da operação que ela vai fazer. Lembra? Eu não falei que eu levei até Guarulhos? De Guarulhos até o Nordeste, ela vai emitir um CTE de Guarulhos até o Nordeste com uma alíquota de 7% e vai destacar nesse documento fiscal. Logo, eu vou fazer jus ao crédito de ICMS dessa operação. Diferente da subcontratação. O que é a subcontratação? Eu fui contratado para fazer um frete, só que eu resolvi não fazer o frete por inteiro. Eu vou lá, chamo uma outra transportadora e digo, olha, você vai fazer o transporte em meu nome. Inclusive, no estado de São Paulo, você não precisa nem emitir o CTE. E você vai seguir com o meu CTE, com o meu MDFE e vai realizar. Logo, se ele é dispensado, inclusive, de emitir o CTE, não há destaque de ICMS por parte do subcontratado. Perfeito? Aqui, a título de curiosidade, por isso que eu digo, São Paulo e outros estados. Crédito presumido, primeira coluna. Vocês podem ver que nós só citamos alguns estados, todos eles adotam o crédito outorgado, ou seja, em vez de fazer pela compra, simplifica e faz pelo crédito presumido de 20%. Todos os estados do Brasil, posso falar com garantia, todos adotam o crédito presumido no estado. Eu só vou me referenciar a esse. Por que eu estou me referenciando a esses? Porque aí vem um fato curioso. Isso aqui eu estou falando de insumos, ou seja, materiais aplicados direto no transporte. Olha só, o estado de Santa Catarina aceita pneus, câmaras de ar. É a primeira linha. Aceita o combustível, aceita lubrificante, aceita aditivos e fluidos e peças e manutenção de frota. Interessante, né? Se você olhar a última coluna, o que tem lá? São Paulo, artigo 11, dá o crédito de presumido e crédito de combustível. Só. Você tem Espírito Santo, crédito de presumido ou crédito de pneu, crédito de combustível para todos, lubrificantes, aditivos e assim por diante. Temos Minas Gerais. O Minas Gerais só não aceita o crédito de manutenção de frota, né? Rio Grande do Sul é igual ao estado de São Paulo. Rio de Janeiro é igual ao estado de São Paulo. Ou é o presumido ou é combustível. Então, isso é a título de curiosidade. Mas, para o estado de São Paulo, vocês verificaram que não existe, não é considerado insumo.
a parte de pneus, lubrificantes, aditivos e peças de fraldas. E aí vamos mais uma curiosidade. Eu sou pelo crédito da aquisição, pelas minhas compras. Olha que curioso. Minha carga, eu peguei a carga para sair de São Paulo para ir até o Rio Grande do Norte. Eu não conheço ainda, pode ser que já tenha algum caminhão com tanque suficiente para chegar até o Rio Grande do Norte sem abastecer. Mas, normalmente, eu vou abastecer no meio do caminho. A alíquota do diesel no estado de São Paulo é 12%. Só que se eu abastecer em Minas, ou na Bahia, ou no estado que vale, no meio do trajeto, eu me credito da alíquota do ICM do estado a qual eu abasteci, e não os 12 de São Paulo, salvo se o estado tiver a alíquota de 12. Mas, se vocês não fazem ideia, nós temos a alíquota de 25% de ICMS no diesel, né? Esse é Brasil. Tá? Então, não é achar que tem muitos contadores que dizem assim, não, é 12, eu só posso me creditar de 12%. Não, se eu estou seguindo e abastecendo, eu vou usar a alíquota do estado a qual eu abasteci. Então, eu vou fazendo esta continha para chegar até o fim. Ah, mas isso dá trabalho. Olha, se não fosse dar trabalho, eu só estou dizendo que é a lei. Agora, se a empresa não quer ter esse trabalho, então ela opta pelo outorgado. Agora, para mim, é aquilo onde eu tenho maior economia, né? Eu tenho que ter a recuperação máxima de impostos para poder fazer jus ao meu lucro ou ao meu dinheiro. Manutenção, aí depende do estado. Se for o estado de São Paulo, esquece, não interessa a alíquota da manutenção. Por quê? Isso ocorre também, por exemplo, se eu estou no estado de Santa Catarina, eu tive de fazer uma manutenção do veículo na hora do trajeto, do transporte, tive que fazer uma manutenção lá em Minas Gerais, quebrou. Fiz a manutenção, eu vou pegar a alíquota dos itens ao qual o estado me autoriza. Tá? O redespacho, aplicar a alíquota destacada no documento, eu vou pegar a alíquota que o meu redespachado colocou. E aí vem um agravante, aí vem o detalhe. Ativo. O ICM do meu caminhão. Comprei um caminhão lá hoje, meu Deus do céu, hoje, caminhão de 1 milhão. Está chegando lá, já está em 800, 900 e assim vai. Mas só o caminhão de 1 milhão, tá? Hoje o estado de São Paulo, se não me engano, foi para 13,5, ou que vale, né? Era 12, eles aumentaram a alíquota. Eu vou ter direito a esse crédito? Vou. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse crédito, dividir em 48 parcelas. Como assim? Eu tenho 100 mil de crédito CM, ou 130 mil. Eu divido em 48 parcelas, as quais eu vou me creditar durante 48 meses. E um detalhe, sem correção monetária. No 48º mês, se a parcela era de R$ 1.000, continua sendo R$ 1.000. Tá? E aí vocês, o ICMS destacado na compra, mais DIFAL. Não vamos entrar muito no mérito, mas é o diferencial de alíquota. Vamos dar um exemplo. Eu estou no estado de São Paulo, comprei um equipamento, uma ponte elevatória, para agregar ao meu caminhão, só que eu comprei essa ponte elevatória lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai vender para São Paulo essa ponte elevatória com uma alíquota de 12%. Só que essa ponte elevatória, se no estado de São Paulo, quem fabrica aqui custa 18% a mesma ponte elevatória, eu tenho que pagar a diferença no estado de São Paulo de 6%, de 12% para 18%, e só que eu me credito dessa parcela que eu paguei a mais, só que eu vou dividir em 48 parcelas. Olha só, vou pagar à vista a diferencial de alíquota e tenho que me creditar em 48 parcelas. É lei,
não vou ter o que discutir. E isso só com detalhe, tá? Tem que ser declarado no SPED-CMS, detalhado por bem. Tá? O que nós já pegamos um monte de empresa em que ele contabiliza, não detalha por bem, não, o total é X. Gente, vem a fiscalização, por crédito realizado de forma indevida, é autuado. Claro que os advogados gostam, porque vão ter honorários para poder defender. Por quê? Porque a empresa não adotou os critérios mínimos da sua escrituração para atender a legislação. E, olha, aí nós temos mais um item que, é claro, é mais voltado para o pessoal de apuração. Por que nós estamos entrando nesses detalhes? Para as pessoas terem... veja, mas eu contrato um profissional. Não, tem de saber se o profissional está agindo de forma correta. Por exemplo, nós temos substituição tributária. O que é uma substituição tributária? Quando aquele Estado obriga a dizer, olha, eu vou pagar o ICM do transporte em seu nome. Então, eu vou, no caso do Estado de São Paulo, não temos essa condição, mas se eu tiver no Estado da Bahia, ou o que vale, eu tenho essa regra. Então, cuidem. Verifica se a operação de outras filiais se atende ou não o requisito. Então, vamos nos ater ao Estado de São Paulo. Desculpe ser até um pouco longo, mas eu entendi, nós entendemos que a importância disso é deixar ciente. Não é porque é complexo que não deve ser realizado, porque vocês contratam profissionais para realizar esse tipo de serviço. Mas quem estiver assistindo, não for a da apuração, tem que ter a ciência, tem que ter a noção dessa situação. Vamos lá. Mas então eu fiz as compras, eu tenho direito a tudo isso? Não. Eu sou optante pelo crédito da aquisição, eu tenho a obrigação de estornar ICM? Tenho. Por exemplo, eu fiz a compra de combustível e fui até Minas Gerais. Só que eu peguei uma carga de retorno de Minas. Meu frete foi, fechei o mês, 1 milhão. Só que 500 mil para ir até Minas e 500 mil para voltar de Minas. Houve abastecimento. Eu tenho que estornar o ICMS na proporção do faturamento do combustível de o qual das operações 5932, 6932, que é SFOP de início de operação em estado que eu não eu vim de retorno, ou seja, eu não tenho uma sede naquele estado. Eu tenho 1 milhão de faturamento na minha empresa, mas 300 mil foram de transporte internacional. Tenho 1 milhão de faturamento, 300 mil de internacional, 30% do meu ICMS do combustível, eu tenho que realizar o estorno. Eu tenho 1 milhão de faturamento na minha empresa, eu realizei 100 mil, eu fiz um transporte São Paulo-São Paulo. Eu peguei a mercadoria na cidade de São Paulo e entreguei em São Paulo. 1 milhão, transporte municipal 10%, então eu vou estornar 10% do meu crédito de ICMS do combustível e do ativo, tá? Toda ela é relativa a isso, a todos os créditos que eu realizei. Eu realizei prestações isentas ou não tributadas. Vamos dar um exemplo. Faturei 1 milhão e transportei jornais, livros e periódicos. 100 mil desta operação. Essa operação ela é isenta, ou é imune. Logo, 10% do meu faturamento, eu vou excluir 10% do crédito combustível usado naquela operação proporcional ao meu faturamento. Tá? Mas eu tenho 1 milhão de faturamento e 500 mil transporte destinado à exportação. Esse é um fato curioso. Por isso que eu fiz a menção. Mesmo isenta, eu tenho direito ao crédito do combustível e do ativo vinculado a esta operação.
Muito curioso. Ah, mas se eu sou crédito outorgado, se ela é isenta, 20% de zero continua zero. Tá? Mas quem é optante pela crédito da aquisição de mercadorias, combustível e ativo no Estado de São Paulo, a legislação permite. Tá? Isso, cada estado tem um critério. Tá? Estou falando do Estado de São Paulo. E olha, o termo legal para quando a prestação isenta ou não tributada permite o crédito ICMS deve estar na legislação do Estado. Que, olha, então, para manter o crédito, você normalmente, veja, não é regra, tá? Normalmente os estados concedem, mas não são todos. Ou seja, destinado à exportação, a maioria deles permanece com o crédito. Judicialmente é possível? Vocês não fazem nem ideia de como se perde dinheiro nesse país em face dessa confusão. E temos o caso da subcontratação. Tá? O subcontratado ele é dispensado da emissão de conhecimento. A subcontratação, olha que curioso, ela não chama-se substituição tributária. Ela não destaca o ICMS, inclusive ela não precisa emitir o CTE, só que o subcontratado é que fica com direito ao crédito do combustível e do ativo. Se você for subcontratado, eu sugiro a emissão do CTE sem o destaque de ICMS, para que numa fiscalização você prove que você realizou realmente aquele frete como subcontratado, para você ter a manutenção do crédito, do ativo e do combustível. E o crédito do crédito outorgado, ele foi através de um convênio. O que é um convênio? Os secretários da Fazenda do país inteiro se reúnem e realizam a promulgação, né, uma edição de um convênio, em que eles determinam se é possível isenção ou crédito, o que vale. E nesse convênio, prevê o direito ao crédito e 20% do ICMS devido na operação do serviço de transporte. Agora, mais um cuidado. Os créditos serão proporcionais aos débitos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não posso tomar crédito se o meu débito, vamos dar exemplo, tem transportadoras que estão usando, não, mas eu não estorno. Poxa, eu tenho 100 mil de transporte interestadual e 1 milhão de transporte municipal. Poxa, como é que eu vou tomar crédito de diesel sobre o total da operação se o meu débito é infinitamente menor? Você, na realidade, está se entregando e dizendo o seguinte, olha, me autua porque eu teria um crédito apenas da operação de 100 mil de ICMS daquele combustível utilizado, só que eu tenho 1 milhão de transporte municipal e eu tomo crédito do total do combustível abastecido. Então, tem que ter uma proporção. Tá? Outro detalhe, só posso me creditar pela compra aquilo que é utilizado na frota própria, exceto no redespacho, porque eu me credito do ICMS destacado no documento do redespachado. Mas eu abasteço os terceiros. Veja, aí é uma conotação, eu só posso tomar esse crédito judicialmente. Como assim? Não, o Estado não prevê que você pode tomar esse crédito. Por quê? Mas eles abastecem na minha bomba. Aí é uma outra história, é uma outra discussão. Eu só tenho a dizer para vocês que, assim, o crédito do combustível é aquele utilizado na minha frota. Judicialmente, aí é outra palavra. Judicialmente, eu posso tomar de terceiros? Aí é uma discussão técnica, mas para outro momento. Tá? Mas é discussão jurídica e não
pelo regulamento do ICMS, propriamente dito. Olha, alguns estados não permitem o aproveitamento do crédito presumido no frete com utilização de terceiros. Vamos dar exemplo. A lei diz que eu posso não querer apurar, dar muito trabalho, eu vou pegar o meu crédito outorgado do meu ICMS devido. Só que eu subcontratei todo o meu frete. Vamos lá, faturei R$1 milhão, destaquei 12% de ICMS, teve 120 mil de ICMS a pagar. Eu vou usar o crédito outorgado e vou abater 20% desse ICMS devido. Lamento, no estado de São Paulo não é autorizado. Se você só pode utilizar o crédito de 20% da operação própria. Tá? Decisão normativa número 1 de 2017. Se eu trabalho com terceiros, eu tenho que se tornar do meu crédito outorgado esse percentual. É que nem combustível. Eu abasteço terceiros. Não, desculpa. Você tem que usar o crédito combustível somente da sua frota. E agora, vamos entrar no tema que é a questão que trouxeram a essa reunião, a esse debate, a essa apresentação. Via de regra, o regulamento do ICMS, que é instituído pela Constituição Federal, a qual ele diz quais atividades, quais produtos ou o que vale que esteja inserido no ICMS, seja o transporte, seja a fabricação de produtos, seja o fornecimento de energia elétrica, seja a telefonia, fazem parte do grupo de itens que vão estar contemplados nos regulamentos de ICMS de cada estado. Se ele está contemplado no imposto ICMS, o produto ou o serviço, né, transporte, energia, telefonia, o ICMS tem que estar incluso dentro desse preço. Perfeito? Se eu comprei pneu, tem ICM. Se eu contratei energia elétrica, tem ICM. Se eu tenho meu celular, tem ICMS quando eu faço as ligações. Tá? Então, é ICM incluso. Se está destacado, é outra coisa. Pode estar isento, né? Livros, jornais e assim por diante. Mas, via de regra, todo produto tem que estar com o seu ICMS incluso no preço. Ele não precisa estar destacado. Como posso me creditar de insumos? Olha só. Eu estou partindo do pressuposto, pelo regulamento de São Paulo, que diesel, Arla, pacífico. Não tenho o que discutir. É um crédito autorizado pelo fisco e com N resposta à consulta e está no próprio regulamento do ICMS. Mas, calma aí, os outros produtos? Né? A empresa de transporte ela utiliza N produtos. Tanto para transportar como para trabalhar no escritório. Né? Eu compro uma cadeira, compro uma mesa, compro uma TV, compro isso, compro aquilo. Todos esses produtos estão com ICMS incluso. Só que, pelo regulamento, ele tem uma diferenciação entre material de consumo e insumo. Material de consumo é aquilo que eu uso no meu dia a dia, mas que não faz parte do meu negócio. Por exemplo, o computador, tecnicamente, ele não faz parte do meu transporte, salvo se eu colocar um computador no meu caminhão e ele for fazer parte do meu processo, seja de rastreamento, roteirização ou o que valha. Então, ele é um ativo agregado ao meu veículo, mas ativo e não insumo. Então, mas o resto que é fora
papel, caneta, flip chart, sei lá o que mais, são considerados materiais de consumo. Então, nós queremos abordar o quê? Aquilo que é insumo, ou seja, ele é usado no processo de transportar a mercadoria. Ela faz parte do complexo de realização do meu transporte. Itens, pneus novos e usados. Tem ICM? Claro que tem. São consumidos? São consumidos. Pode ser consumido no mês, 2 meses, 1 ano. Né? Pneu, duvido que num caminhão dure mais de 2 anos. Né? Mas pode ser que dure, mas é relativo. Lonas de freio, elas se consomem, né? Logo no caminhão, que existe uma frenagem e assim por diante. Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, óleo lubrificante. Então, quem está me assistindo e é do segmento sabe que esses itens fazem parte do aparato para que o caminhão tenha a sua utilidade, a sua condição mínima para fazer o serviço ao qual foi contratado. Então, doutor Marco Aurélio, o senhor está dizendo que tudo isso tem ICM, eu posso me creditar? Não. O teu crédito previsto no regulamento de CMS é único e exclusivamente combustível, arla e ativo. Então, por que o senhor está destacando esses insumos? Vocês repararam os outros estados? Eles consideram isso como insumo. Mas o Estado de São Paulo não o considera. Mas e aí, o que tem a ver uma coisa com outra? Olha que interessante. Vamos ver aqui, para vocês entenderem. Eu teria direito a esse crédito? Tem. Como assim? Judicialmente. Os tribunais passaram a reconhecer que esses itens são considerados insumos porque eles são consumidos no processo. Lembra que eu falei que o Estado de São Paulo quer considerar o pneu como ativo? Para os tribunais, é considerado insumo. Ele se perde, ele se desgasta no processo. Isso, qualquer transportador sabe disso. Inclusive, outro dia eu achei muito interessante, conversando com um dos clientes, ele diz assim, Marco, antigamente eu tinha no custo de um frete para o Nordeste que eu ia perder pelo menos um pneu que ia estourar, ia arrebentar, e assim por diante. Hoje, já estou colocando no meu custo 3. Por que 3? Porque o meu problema é a rodovia. Se a rodovia estiver em mau estado, né, estiver em estado precário, o que acontece? O primeiro item que vai, né, ser danificado é o pneu. Então, eu tenho a perda. Então, o pneu, às vezes, pode se consumir, inclusive, numa viagem, ou em 2, ou o que valha. O desgaste passa a ser mais rápido. Né? Ele disse assim, diferente quando eu estou no estado de São Paulo, em que o meu pneu ele tem uma durabilidade maior, porque eu tenho uma malha, né, rodoviária, aliás, uma das melhores do país. Né? Pelo menos eu ando por aí, salvo alguma situação em estradas vicinais, ou que valha. Mas em rodovia estaduais, mas a qual há um grande tráfego, eu tenho realmente uma qualidade. Mas o judiciário passou a reconhecer de que o pneu, as lonas, os filtros, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, óleo lubrificante, não importa, ele está sendo consumido no processo. Eu tenho que fazer uma troca mais efetiva, diferente de um câmbio, diferente de uma cabina, diferente de uma ponte elevatória. Mas por quê? Porque aí a lei já considerou como ativo. E então, ela te dá esse crédito. Né? Claro que é parcelado, mas dá. Só que esses itens, o judiciário passou a enxergar de que são itens em que ele tem
um consumo mais rápido, uma perda mais rápida, ou ele é consumido no processo. Tá? Isso, para nós, eu acho que está sendo uma grande vitória. Por quê? Porque se os outros estados já caracterizaram como insumo, por que o estado de São Paulo não caracteriza? Qual é a dificuldade para isso? Né? Isso, inclusive, é que eu participo tanto do Sindipesa como assessor jurídico, sou advogado também do CETRANS, que é o transporte aqui do ABC, e do Sindisan, que é o Sindicato do Transporte lá de Santos. Nós levamos já esses pleitos junto à federação para que ela leve junto à Secretaria da Fazenda, que o segmento ele não quer nada demais, ele quer o básico, né? Aquilo que é de direito. Né? Pessoal, eu não estou querendo pedir o crédito de consumo do lápis, né? O que vale, eu estou querendo de itens que eu tenho uma perda no meu processo produtivo, porque com a Secretaria da Fazenda você tem que falar muito da similaridade com a indústria e comércio, porque eles conhecem o mundo deles é mais indústria e comércio do que de transporte. Olha, o meu processo industrial, que é o meu caminhão, a qual ele há o trajeto, ele tem uma perda ou ele tem um desgaste de itens iguais às ferramentas que são consumidas no processo industrial. Tem que ser didático. Então, por quê? O transportador sabe que esses itens eles têm um desgaste muito maior, muito mais rápido, né? E que eles são insumos, da mesma forma que os outros estados. Só que, assim, pedir você pode, agora conseguir é outro mundo. Mas as entidades, eu falo isso com propriedade, que estamos brigando. Mas, infelizmente, hoje, se você quiser esse crédito, lamento, ele é somente de forma judicial e hoje de forma mais tranquila. Mas qual é o tempo que eu tenho para recuperar do meu passado? Se o senhor diz que tem direito ao crédito, pela legislação é assim. Se eu protocolar hoje um pedido, eu tenho daqui para trás, claro, no êxito da ação, né, tendo o êxito, ninguém vai te dar 100% de êxito. Quem te der 100% de êxito, cuida, porque é Brasil. Mas, desculpe, mas as decisões já corroboram, tá? A chance é muito grande. Eu recupero daqui para 5 anos para trás e os 5 anos para frente. Ou 5 anos, não. O tempo que durar o processo. Se o processo durar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ah, mas eu ganhei o processo. Então, eu vou para 5 anos para trás, infelizmente, sem correção monetária, mas da data que eu protocolei o processo com correção monetária. É um problema que existe no ICMS. Se fosse imposto federal, é uma outra regra. O direito do contribuinte prevalece. Se eu perdi o direito a um crédito, esse crédito é corrigido. No ICMS, infelizmente, não é bem assim. Mas vamos lá. Então, eu tenho 5 anos para trás e enquanto durar o processo e ganhei ao final, eu vou continuar utilizando. E recuperar os 5 mais 3, mais 6, mais 10, o que vale. Os valores serão corrigidos? Lamento. Daqui para frente, sim. Daqui para trás, não. Há controvérsia? Desculpe, eu sou bem categórico. Vai querer pedir a correção para trás? É um direito seu. Tá? Mas já existem decisões do Supremo de que o ICMS é pelo valor nominal. Mas nominal se eu não me acreditei. Mas como eu entrei em juízo, protocolei, eu estou dizendo assim, Estado, você tem a obrigação de me dar o valor. Então, ele é obrigado a corrigir. Então, eu agi para fazer jus à correção. Não sendo corrigidos, em qual momento serão corrigidos? Desculpe, está errada a conjugação, mas poderão ser corrigidos. Serão corrigidos na medida em que teve o trânsito em julgado, eu vou fazer a correção. Do período em que eu pleiteei, dos 5 anos, não, só que dos 5 anos para frente, sim. Então, é uma conta
que aí quem for contratar o advogado, o que vale, vai ter que entrar nos detalhes, que não é a questão aqui. E aí, o que todo... Eu adoro essa dos empresários. Ah, não, mas o advogado só quer ganhar honorário, eu vou entrar com ação, eu vou sofrer uma grande retaliação pelo fato do fisco. Normalmente é assim, o fisco seria a Rússia e você seria a Ucrânia, é isso? A retaliação é essa. Não, gente, não existe retaliação. Tá? O que existe é você ter a escrituração adequada. Você fez os estornos devidos. Você adotou os critérios normais de um profissional a qual você contratou, ele realizou. Pô, nós temos N casos, já recuperamos. Veja, é uma questão profissional, não é de receio, de medo. Tá? E outra, não é porque você entrou com a ação que o Estado vai fiscalizar. Eu vou entrar com o processo, eles vão ratificar. Se vier ratificação, eles podem ou não querer aferição. Por que eles querem ou não aferição? Se eu já vou protocolar com os documentos que me fazem jus ao crédito. Então, eu já demonstrei para eles. Mas pode vir fiscalizar? Pode. Normalmente, não. Porque a prova já foi realizada. Qual a previsão para a decisão judicial? Olha, se fosse uns 10 anos atrás, eu ia falar para vocês que seriam uns 20 anos. Parece brincadeira, mas não, é real. Hoje, a sorte é essa, o mundo eletrônico está ajudando em tudo. Né? Então, o processo, a maioria dos processos passou a ter uma celeridade ou passou a ter um tempo menor para que juízes, na parte de primeira instância, desembargadores na segunda instância e, no caso, se for preciso, na terceira instância, que seriam os ministros, seja os ministros do STJ, seja os ministros do Supremo. O caso em questão é muito interessante. Tecnicamente, esse processo, se for preciso, ele termina no STJ. Ele não precisa ir, ele não tem por que ir ao Supremo. Tá? Por quê? A tese, ela se limita até esse órgão, olha que interessante, não temos ainda o STJ pacificado, tá? Mas as decisões já vêm se corroborando. Então, a previsão não é de 20, pode levar de 5, 6, 7. Tivemos um caso que levou 6 anos. Poxa, isso no mundo tributário é um must, uma grande. Mas então, o que eu quero dizer? O teu direito está garantido, gente. O que eu sempre tento reafirmar, no mundo jurídico, eu chamo isso de poupança. Que tem empresários, quando eu falo de empresários, desculpe dizer a diferenciação. Quando eu pego um empresário industrial, ele já faz o seguinte: olha, me entra com todas as ações, tudo que eu tenho direito. Por quê? Se eu tenho direito, eu vou brigar. Por quê? Ganhei lá no final, quando o dinheiro não entra numa boa hora. Tem uma brincadeira dos advogados, só quando tem penhora judicial. Aí ele leva o dinheiro embora. Desculpa a brincadeira. Mas é uma poupança. O dinheiro vai vir, você vai poder se utilizar, vai poder ter essa recuperação em que muitos empresários dizem: mas como é que aquele outro transportador consegue trabalhar e consegue comprar mais veículo, consegue fazer isso? Por quê? Porque ele passa a pautar o negócio dele dentro das hipóteses, seja técnicas, os melhores caminhões, menor manutenção, como jurídicas. Eu tenho que ter todo o arcabouço para poder dizer que o meu negócio passou a ser realmente rentável ou muito mais rentável. Né? Quer ver um exemplo? Quem entrou com a ação da exclusão do ICMS lá atrás, antes de 2017, está rindo sozinho.
Eu tenho um cliente que, né, nós estamos falando aí de quase 15 milhões de reais. Quem não gostaria, né? Mas ele apostou na época. Tá? Então, o que eu vim trazer para vocês? É este fato, né, que trouxe um dos associados da entidade, queria discutir, não, quero tomar crédito do pneu ou do que valha. Veja, gente. Primeiro, você tem que fazer, ver o teu corpo profissional, né, na área de apuração dos impostos, se ele está realizando adequadamente. Segundo, o item que eu citei, eu sei que o mais relevante, o mais... né, outro dia foi, acho que passaram o preço de um determinado veículo, o pneu é R$ 3.500. Nós estamos falando de 18, tem estado que cobra 25% do ICM do pneu, quer dizer, é muito dinheiro. Né? Imagina se eu posso recuperar um quarto ou quase 20% do valor que eu gastei por item. É muito, é significativo, é relevante, e você não está fazendo nada mais do que usufruindo do direito que eles estão lhe abdicando, eles estão tirando essa possibilidade. Então, a ideia do empresário, desculpem, gente, mas o doutor é advogado, o doutor quer... Não. Veja, para sobreviver nesse país, ou você realmente exige tudo aquilo que você tem de direito, ou se realmente você começa a criar outras formas, né? A criar magias. Né? Outro dia, venderam para o meu cliente que ele podia comprar crédito acumulado de CMS. Eu falei, claro que existe crédito acumulado de CMS. Sabe qual é o deságio que existe no mercado? É 3% a 5%. Para você comprar crédito de ICMS, de quem gera crédito, você tem que, pelo menos, valer a pena dever ICM de 1 milhão para cima. Aí, quando formos ver, não, ele paga 180 de ICM, então eu vou compensar. Quando nós fomos ver, eu falei, desculpe, você entrou numa fria. Isso não é crédito acumulado, isso aí é magia. Lhe venderam o sonho. Tá? É o doutor que está falando. Não, se quiser eu vou lá na Secretaria da Fazenda, o senhor mostra aí que ele vai dizer. O senhor comprou gato por lebre. Então, exigir dos seus direitos, fazer jus ao que existe, acho que é uma grande ferramenta. Tenho clientes satisfeitos, estão buscando, querem, já é a reserva que ele imagina, e a probabilidade é muito grande, é muito, não vou dar 100% para ninguém, tá? Mas é o que existe e é o que o empresário tem que lutar, tem que fazer, tem que conseguir, principalmente nesse mundo que é atual, né? Fui brincar da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E os resultados nós tivemos aí. Né? Vocês estão vivendo mais na pele do que ninguém, né? Os aumentos de combustível, e você não consegue repassar o reajuste, e aí começa toda a barafunda. Gente, apesar de tudo isso, poxa, mas se eu também não for brigar por aquilo que eu tenho de direito, né? Uma é o reajuste que eu tenho direito, claro que tenho. Ah, mas eu tenho contrato. Não, senhor, é uma situação atípica e qualquer um tem o direito de ir lá buscar o seu reajuste. Tá? Ah, mas eu tenho os outros direitos. Então, aí por isso que eu digo, vai buscar aquilo que você sequer imaginava que teria de direito, que é os insumos que o Estado de São Paulo praticamente não quer reconhecer, mas que os tribunais vieram trazer esse alento, essa valorização ao contribuinte, tá? Por entender de que isso é consumido no processo. Só um exemplo que é uma briga que nós estamos tendo junto à Cefaz, através das entidades.
Vocês sabiam que o industrial, quando ele compra um equipamento, ele pode acreditar 100% de CMS na compra? E o transportador comprou um caminhão, R$ 1.000.000, o ICM teve de pagar ali, né? Mesmo que ele parcele o caminhão, mas ele está pagando juros por isso, o seu ICM é dividido em 48 vezes sem correção monetária. É injusto? É, mas, nesse caso, eu não aconselho a uma discussão jurídica. Por que não aconselho? Porque é algo em que os tribunais reconhecem que o Estado existe uma condição de ele arbitrar desta forma. E o que eu teria de ganho, claro, a correção monetária pode estar alta, mas não é um valor significativo do que os insumos que eu tenho de direito, às quais eu não posso me creditar. Eu espero ter não me estendido demais, né? Eu acho que a ideia era tentar ajudar, elucidar. Fico aqui à disposição se existem dúvidas, alguém quer fazer alguma consulta, algum destaque em especial. A consultoria nossa é direto Sindipes, os associados. Deixa eu só voltar lá. Tendo as dúvidas, vocês têm o e-mail, têm o telefone, tá? A qual os associados do Sindipesa poderão fazer as solicitações, aos quais eu atendo, inclusive, dos filiais, porque o Sindipesa é a nível nacional, então nós atendemos praticamente a todos os estados. O nosso escritório tem essa conotação de trabalhar vinculado praticamente, 98% dos meus clientes são transportadoras, e de todos os portes, até transportadoras que têm ações na Bolsa, ou quem tem um caminhão, 2 caminhões, e assim por diante. Não que nós sabemos, eu não sei nada, eu apenas aprendi um pouquinho, estou tentando passar um pouquinho que nós conhecemos, e estamos aprendendo sempre, e sempre disposto a discutir ou debater com vocês. Dazi, gostaria de falar alguma coisa, Dazi? Sim, sim, obrigado. Agradecer a você, doutor Marco Aurélio, pela excelente live. E eu tenho uma pergunta também. Você deu um exemplo aí que a empilhadeira, por exemplo, nenhum insumo dela pode ter o crédito, pode-se buscar meu Deus, faltou a palavra aqui agora. Vai de CMS, né? Isso, a compensação, Isso. e isso vale só para empilhadeira, vale também para guindastes? Por que olha, o fato é uma pergunta muito interessante. Pilhadeira, ela usa gás, certo? E o gás é tributado de CMS, ou ela pode usar o diesel, ou ela pode usar energia elétrica, né? O que vale. Todos esses 3 componentes têm ICM. Só que a empilhadeira, ela não é um equipamento de transporte. Agora, se ele for equipamento de transporte, é que ele tem restrição de uso nas rodovias, ou o que vale, né? Mas eu acredito que uma empilhadeira, o máximo que ela vai fazer pode ser um transporte municipal. Então, olha que interessante. Se a operação, seja do caminhão, seja da empilhadeira, seja do guindaste, for uma operação em que é operação municipal, né? O guindaste, o que ele faz? Ele faz içamento. Se ele é abastecido a diesel, gás ou energia elétrica, ele está vinculado a uma operação vinculada à prefeitura, ao ISSQN. Mas a minha empilhadeira carrega o caminhão. Não, mas o carregar o caminhão não caracteriza o transporte, e sim carga e descarga, mas não vinculada à situação. Tá? Por quê? A empilhadeira vai estar realizando um serviço de natureza municipal. Municipal? Carga e descarga. O guindaste, mas meu guindaste, eu tive que deslocar o meu guindaste de São Paulo até o Rio de Janeiro para fazer o içamento de peças para um determinado viaduto.
Não. O deslocamento do guindaste daqui para Rio de Janeiro é pura locomoção do equipamento, né? Ele não é o serviço do guindaste. O serviço que você vai cobrar do guindaste, claro, se ele te contratou e você vai custear esse deslocamento, né? Então, mas esse deslocamento vai estar vinculado ao quê? Ao serviço de içamento, que é um serviço vinculado à prefeitura. Então, tudo que você gastar de combustível, de pneu, né? Guindaste tem pneu, às vezes tem esteira, ou o que vale, mas são itens vinculados a um equipamento que não realiza transporte intermunicipal e nem interestadual. Tá? Então, cuide com essas compras, né? Porque as transportadoras elas trabalham, né, com serviços diferenciados, né? Eu tenho o serviço de guindaste, içamento, e tenho o meu serviço de transporte. Só que o combustível, todos eles usam diesel. Eu compro pneu. Eu vou entrar judicialmente para exigir o pneu, lona de freio. Não, aí eu tenho que fazer uma distinção daquilo que eu posso tomar crédito, que é o serviço de transporte intermunicipal e interestadual, daquilo que é serviço de içamento, ou serviço que valha, né? Então, o estorno, tem que existir o estorno, gente. Como assim estorno? Eu tenho que separar o que é serviço municipal do que é serviço de transporte propriamente dito. Mas isso dá trabalho. Eu falei, olha, se transportar já dá trabalho, imagina apurar imposto, é a mesma coisa. Mas não é essa dificuldade que impede a empresa de fazer a sua apuração adequadamente. É o que nós realizamos aqui, mas não é o mérito. Obrigado, ficou bem claro. Agradeço. E surgiu uma nova pergunta agora, a partir da sua resposta. Uma empresa que opta pelo crédito outorgado, ele é 20%, se não me engano, né? Isso. Aí ele está indo com o guindaste de São Paulo para o Rio de Janeiro e abastece no meio do caminho, no estado de São Paulo, por exemplo. Entra na conta toda, a recuperação do CMS que pagou pelo combustível, entra na conta toda de transporte, e uma vez que optou pelo crédito outorgado, ou mesmo assim tem que separar o que é transporte e o que é locomoção de guindaste? Isso é muito interessante. Vou dar um exemplo até que vai até adiante, mas vamos lá. Minha empresa fatura R$1 milhão, para fazer uma conta mais precisa. Eu tenho, dentro da minha operação, 500 mil de transporte rodoviário de carga intermunicipal ou interestadual. E eu tenho 500 mil de içamento de equipamento, a qual, olha que interessante, eu uso o abastecimento do combustível. Olha que curioso. Eu tenho que fazer o estorno proporcional a essa situação. Ou, olha que interessante, eu tenho de provar qual é o consumo efetivo desse equipamento, que é o guindaste, em função do seu uso e da sua aplicação. Aí começa a ficar mais complicado ainda, porque aí é técnico. Nós, na nossa apuração, nós fazemos um estorno óbvio e equânime, o que seria 1 milhão de faturamento, 500 mil de transporte rodoviário de carga, 500 mil de içamento. Se eu não tenho uma tabela técnica para dizer o quanto de combustível usou naquele equipamento de içamento, eu vou adotar o critério de estorno de 50% do combustível. Mas, Marco, o meu guindaste ele só consome tecnicamente 20%, tanto na operação como no deslocamento. Então, se você me provar por relatórios técnicos
eu vou adotar o estorno dentro de um relatório técnico. Por quê? Porque eu preciso provar na fiscalização por que eu tomei 500 mil e tomei determinado crédito de ICMS daqueles veículos. Ah, Marco, o fisco não conhece. Vocês não fazem ideia. O fisco, existe uma tabela em que ele sabe, na média, o consumo por veículo, por tipo de veículo. Carreta, truque, toco, em que eles têm a média de consumo. Certo? Então, se o teu veículo faz 2 por litro, 2,5, 2,1, 2,4, você tem que... E você quer tomar um crédito de ICMS, que é você não quis estornar o abastecimento da locomoção do guindaste e do serviço do guindaste. Ah, eu tenho 10 caminhões, só que, na hora que se faz a conta, os 10 caminhões consomem, em média, 2,2 de diesel. Pô, a hora que eu faço a conta, meu Deus do céu, o caminhão está gastando zero, ele consome 8%, né, para consumir o diesel. Falei, calma aí, você está com um carro de passeio e não um caminhão. E já pegamos fiscalização e tivemos que fazer a defesa, e a defesa ficou meio atravessada, tá? Porque a empresa não conseguiu demonstrar. Quer ver um fato curioso? Alguém sabe por que é os 20% de crédito presumido ou outorgado? Porque lá em 1989, que foi quando o ICMS foi instituído com a Constituição de 88, e vieram os regulamentos de ICMS, os convênios que existiram, tentaram simplificar a vida do transportador, por isso que criaram o crédito outorgado. Na época, nem todo mundo emitia nota de combustível, vinha canhoto, vinha papel, era uma bagunça generalizada. Então, o Estado diz o seguinte, olha, eu estimo que o custo do frete, o combustível, era 20% do valor do frete na média. Eu tenho um pessoal que faz agronegócio, que o combustível está em quase 45%. É um absurdo. A margem de lucro é... Até hoje não entendi como é que trabalha, né? Mas tudo bem. Mas, em média, está chegando a 30%, 35%. É isso? Então, se eu provar, né, que eu estou consumindo efetivamente, aí eu deixo de adotar o critério de proporcionalidade de faturamento e passo a adotar o critério técnico, desde que tenha. Por exemplo, esse cliente me prova, por viagem, o consumo que ele tem do combustível. Por isso que ele chega a 30%, 35%, 37%. Veio a fiscalização, ele mostrou todos os relatórios, o sistema dele fantástico. Apura efetivamente, faz a leitura esqueci o nome agora, do que tem no caminhão, faz a medição, tem um nome técnico para isso. E ele faz a leitura, a telemetria, dentro dele, busca essa informação, joga para dentro do sistema, vê o quilômetro rodado, vê o abastecimento que houve e ele chega no final da viagem, ele dá qual foi a média de combustível, de consumo. Então, por isso que eu digo que tem essa diferenciação. Nós temos uma pergunta aqui, Dásio, consegui esclarecer, Dásio? Sim, sim. Ficou muito claro, agradeço. Ótimo. Então, tem aqui, ó, bom dia. Se estou transportando os meus acessórios do meu guindaste e está numa obra de serviço, eu posso tomar crédito presumido dessa saída? Olha só. Se a tua operação de levar o teu equipamento está vinculado a uma prestação de serviço de içamento, você não está realizando a operação de transporte. Quer ver um fato? Só para você enxergar visível. Eu sou uma indústria e tenho frota própria e faço a entrega da mercadoria nos meus clientes. Eu estou realizando a função de uma transportadora? Não. Estou realizando frete próprio. Tanto que eu não emito CTE.
Quando você desloca o teu guindaste, aí é que entra o fato curioso. O caminhão é seu, o guindaste é seu, você não tem emissão de CTE para essa operação. Você está transportando equipamento próprio. É igual o industrial. Ele está com carga no caminhão, ele só emite a nota de venda da mercadoria. Não existe CTE para a operação. Salvo, agora tem um fato curioso. Se está lá abreviado como LG. Se você cobra, olha só, olha, eu vou te orçar assim, uma coisa é o içamento e a outra é o transporte do equipamento até o teu pátio. E eu vou cobrar em separado, porque eu vou transportar o equipamento. É possível? Olha, esse é um... Você vai ter duas respostas aí. Primeiro, o transporte virou um acessório da tua obrigação principal, que é guindaste. Eu, tecnicamente, se eu sou da prefeitura, eu vou exigir o ISS de todo o custo, porque você não pode cobrar algo que já é seu. O guindaste é seu, o teu caminhão é seu, e você vai cobrar por quê? Ah, não, o içamento custa 10 mil e o transporte 100 mil. Eu estou disfarçando para pagar menos impostos, né? Ah, meu cliente quer porque ele vai acreditar o ICM. Poxa, mas essa operação ele não vai ter crédito ICM, né? O içamento é uma coisa e transporte é outra. Tá? Então, tecnicamente, para mim, eu não enxergo como você vai emitir um CTE contra você mesmo. Ou, vou cobrar do cliente. Se a prefeitura pegar a operação, ela vai dizer, não, senhor, essa operação faz parte do conjunto. Um exemplo bem mais simples. Você cobra frete e cobra a carga e descarga. Não, carga e descarga faz parte do frete. Você não tem como cobrar separado. Se você fizer carga e descarga para outra transportadora, sim, é serviço de carga e descarga. Se é dentro da mesma operação, qual é a operação principal? Transporte, é que nem a sua. Tua operação é guindaste para estar em obra de serviço. Tua operação principal é o içamento ou o que valha dentro do serviço. Não sei se pude explicar ou se me fiz por entendido. Veja, esse assunto, eu sei, não termina aqui, gente, tem as suas nuances, mas eu acho que vi, acho que não temos mais perguntas, e mesmo quem tiver, gente, eu vou até voltar aqui para... Cadê você? Cadê a planilha? Aqui, ó. Está lá o e-mail e telefone, tá? Precisando, estamos à disposição, não sou só eu, nós temos uma equipe. Hoje vocês podem contar praticamente com 10 pessoas para poderem atender as demandas, as perguntas, as dúvidas que existirem. Então, a ideia é, pelo menos, tentar elucidar o máximo possível. Resolver, não sei se nós vamos resolver tudo, mas nós vamos tentar. Então, eu queria agradecer, finalizar, agradecer ao Dásio. Dásio, se quiser falar as últimas palavras, eu me despeço de vocês e estou aqui para toda vez que for necessário. Marco Aurélio, só agradecimentos aí pela excelente live. Eu acho que todos que participaram aí também ficaram satisfeitos. E agradecer a Paulicom, a você e a todos os participantes. Ótimo. Conte conosco sempre, perfeito? Obrigado. Até logo, até mais. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.